pastor Wagner Camargo. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, filhão. Que Deus te use como já tem usado. Vamos, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Wagner. Passando um filme na minha cabeça, gente. Estou lembrando do dia que eu batizei ele nas águas. Vindo do catolicismo, mas fanático, doente, ajudava o padre, né? E hoje, para ficar top, só faltava um sapatinho igual do Júlio, assim, ó. Estenda a mão para cá, gente. Pai, muito obrigado a Deus. Muito obrigado por esse privilégio de poder orar pelo Wagner. Senhor, chegou na igreja solteiro, hoje casado, pai de 2 filhas, com a esposa maravilhosa, com ministério brilhante. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez na vida do pastor Wagner. Deus, usa ele nessa noite para ministrar os nossos corações. Deus, que essa palavra possa encontrar endereço, ó Deus, que os nossos corações possam ser alimentados por ela. Nós abençoamos ele em nome de Jesus, amém. Graça e paz, povo de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem uma palavra para você. Amém, queridos? É uma honra poder estar aqui neste altar, ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade. Estava orando hoje de manhã e o Senhor falou algo muito forte comigo, dizendo que muitas pessoas vão ter uma colheita extraordinária. Quem crê nisso? Quero agradecer aqui a meus pais espirituais. A minha história toda, querida, foi construída aqui na Aliançados. Me entreguei a vida para Jesus, fui batizado. O apóstolo me consagrou a presbítero, pastor, me casou, consagrou minha esposa pastora. Toda a história construída aqui. Muito obrigado, meus pais, amo vocês, tá? Também quero agradecer a vida do pastor André. Obrigado, pastor, uma honra poder estar caminhando ao seu lado. Que Deus abençoe poderosamente. E também agradecer a mulher mais especial, mais extraordinária, que é minha amada esposa. Muito obrigado, meu amor. Eu falo para ela, meu pai, que ela é meu profeta Natan. Toda vez que eu piso nela, ela me corrige. Isso é muito bom. Diga amém. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Ih, não quer ouvir a palavra. Vamos lá de novo. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia comigo em Josué. Josué capítulo 3. Eu quero ler do 13 ao 16 com você. Deus colocou uma palavra no meu coração para esta noite, para o mês de julho. E é tão profético que eu faço aniversário no mês de julho, querido. Isso é extraordinário. Deus trabalha com sinais. Diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor souberam de toda a terra, puseram os pés no Jordão. Puseram aonde, igreja? Correnteza será represada e as águas formaram uma muralha. Próximo para mim. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas a margem na época da colheita. Qual época, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim: a sua colheita será abençoada. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, tocaram aonde, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim: você vai pisar em águas profundas em 2026. Quem crê nisso? A correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar do Arabe, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou. E você diga amém. Queridos,
eu quero ministrar subordinado ao tema: o milagre começa no primeiro passo. Olha para o teu irmão e fala assim: as suas atitudes, a partir de hoje, vai transformar a sua vida. Redobre a sua atenção, queridos. Amados, quando nós olhamos para Josué, nós vimos um homem muito corajoso, que assumiu uma posição muito difícil. Assumir, querido, uma posição de um líder muito grande como Moisés não foi fácil. Mas no exato momento que Deus escolheu ele para assumir essa posição, ele precisava seguir à frente. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você é escolhido, você precisa seguir à frente. Queridos, Josué capítulo 1, verso 2, Deus dá uma ordem para Josué, dizendo para ele: pega este povo, atravessa o rio Jordão, porque naquela travessia eu tenho a promessa de Deus para aquele povo. Só que o interessante é que Deus não fez uma sugestão, Deus declarou uma ordem, querido. E todas as vezes que Deus dá uma ordem para nós, nós precisamos cumprir. Pergunte por quê? Porque 1 Samuel 15, 22 diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. O sacrifício, querido, às vezes pode doer na sua alma. Então é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Redobre a sua atenção. O Jordão, amado, não era apenas um rio. Era a última barreira entre o deserto e a promessa de Deus. Existiu uma travessia, querido, que mudaria a história daquele povo. Tinha o deserto e a promessa de Deus. Amados, a nossa vida, querido, provavelmente você vai perceber que quando você está no deserto, quando você atravessa o rio Jordão, Deus te leva você até a promessa de Deus. Levanta sua mão bem alto. Eu quero profetizar, querido, que em 2026 você não vai desistir, você não vai parar, porque Deus vai guiar você nos seus passos e você vai chegar até a promessa que Deus prometeu para você. Presta atenção, amado. Aquele povo tinha 3 coisas. Pergunte qual? Tinha promessa, tinha direção e tinha uma liderança. Quem tem promessa de Deus aqui? Amados, nós temos promessa, mas também temos direção de Deus. E o interessante é que nós também temos uma liderança, sim ou não? Só que ainda faltava algo para aquele povo. Pergunta o quê? Se movimentar, querido. Amados, não adianta você ter promessa se você não se movimenta. Não adianta você ter uma direção de Deus se você não se movimenta, amado. Toda promessa, quando ela é feita para um ser humano, você precisa se movimentar. Cutuca o teu irmão e fala para ele assim: a partir de hoje, você não vai ficar parado, porque Deus te escolheu para você se movimentar. Ei, presta atenção, amado. Deus não abriu o rio, querido, para convencer aquele povo a atravessar. Deus abriu aquele rio para aquele povo confiar em Deus. Todas as promessas, para se cumprir na sua vida, você precisa confiar em Deus. Pastor, como assim? Queridos, Deus pode usar um homem, uma mulher de Deus para declarar algo sobre a tua vida. Se você não confiar em Deus, você nunca chega na promessa de Deus, querido. Se você não confiar em Deus, você nunca vai chegar nos objetivos que Deus tem para você. Cutuca o teu irmão e fala para ele assim: chegou o tempo de você confiar mais em Deus. Ei, queridos, olha que forte isso. Toda promessa de Deus existe um passo humano, amado. Toda promessa de Deus existe um passo humano. Deus só opera quando você decide sair da margem. Deus só opera quando você decide sair da margem, querido. Às vezes, amado, você está aqui hoje e chegou o tempo, querido, de você sair da margem, começar a servir como você nunca serviu. Às vezes, amado, chegou o tempo de você se posicionar como você nunca se posicionou. Às vezes, amado, chegou o tempo de você sair da margem, se viver uma vida com Deus como você nunca viveu, adorar mais o Senhor como você nunca adorou. Ei, querido, chegou o tempo de você começar aquela faculdade que você está há muito tempo pedindo. Chegou o tempo, querido, de você comprar aquele carro novo que você deseja há muito tempo. Levanta sua mão
mão bem alto, querido, porque Deus me trouxe aqui hoje com uma palavra profética para o teu coração. Chegou o tempo de você sair da margem, chegou o tempo de você atravessar o Rio Jordão, querido, porque quando você atravessar, tem promessa de Deus para a tua vida. Ei, amados, quem permanece na margem nunca experimenta o sobrenatural de Deus, querido. Se você continuar do mesmo jeito, você nunca vai crescer, amado. Se você continuar da mesma forma, você nunca vai crescer. Chacoalhe o seu irmão e fala assim: chegou o tempo de você se movimentar. Ei, queridos, você precisa sair da margem para desfrutar do sobrenatural. Eu quero, levanta sua mão bem alto, querido, eu quero profetizar que o mês de julho vai ter experiências poderosas. Você vai atravessar o Rio Jordão, amado. Se prepara, porque Deus vai começar a te usar como você nunca foi usado. Deus tem coisas novas para você, amado. Ei, amados, grave essa frase. Grave essa frase: quando o teu pé avançar, o céu vai reagir por você. Não, 3 pessoas entenderam. Quando o teu pé avançar, o céu vai reagir por você, amado. Ei, amados, entenda algo, querido, que se a gente não movimentar, amados, se movimentar, nós vamos ficar do mesmo jeito. E o céu só vai reagir ao nosso favor quando você dá o primeiro passo, amado. Ei, queridos, será que não chegou o tempo de você fazer coisas que você nunca fez com o Senhor? Será que não chegou o tempo, amado? Você está atravessando o primeiro semestre, entrando no segundo. Chegou o tempo de você, querido, começar a mudar o seu nível. Orar como você nunca orou. Buscar como você nunca buscou. Ei, amados, na virada do ano, paizão, eu falei para Deus, Deus, 2026 eu quero ficar mais intenso com o Senhor. Porque, queridos, quanto mais você busca de Deus, mais o Senhor te faz coisas extraordinárias. Quanto mais você entrega para Deus, mais coisas Deus faz sobre a sua vida, querido. Levanta a sua mão bem alta, eu quero profetizar que a partir de hoje, querido, a sua vida será diferente. Quando você se entregar para Deus, eu quero profetizar, amado, que o mês de julho você vai crescer, você vai prosperar, você será abençoado, porque você vai tomar a decisão hoje de dar o primeiro passo na sua vida, amado. Arabadaiaçu. Ei, queridos, cutuca o teu irmão e fala assim: Deus tem um propósito para você. Deus declara a Josué dizendo: eu vou te exaltar hoje, mas você precisa estar na minha obediência. Queridos, para você passar por um processo de exaltação de Deus, você precisa estar na obediência do Senhor. Quem aqui não quer viver algo novo da parte de Deus? Exige obediência, amado. E às vezes Deus vai te pedir algo que vai doer o teu coração. Quantas vezes, amado, nós olhamos para a Bíblia e vemos esses homens de Deus. Quantas renúncias esses homens fizeram para chegar onde eles chegaram. Quantas renúncias, querido, nossos apóstolos fizeram para chegar onde chegaram. Olha para o teu irmão e fala assim: a sua obediência vai mover a sua vida para o sobrenatural. Ei, queridos, aquela liderança de Josué não foi escolhida por homem. Não, ela foi escolhida, querido, por um propósito de Deus divino. Foi uma escolha, amado, de Deus para aquele povo. E aquele povo precisava entender que a obediência ao líder ia levar ele à terra prometida. Ei, amados, quando você entender que a sua liderança tem uma palavra de Deus para você, tem um direcionamento para você, você vai chegar até a terra prometida, amado. O povo não atravessava o Jordão por acaso. Atravessava porque havia uma herança preparada. Posso ser profeta para a sua vida, sim ou não? Levanta sua mão bem alta. Eu quero profetizar, querido, que o seu segundo semestre vai ter heranças do Senhor. Não, levanta sua mão bem alta, amado. Eu quero profetizar, querido, que o seu segundo semestre tem heranças do céu sobre a tua vida, tem herança do céu sobre a tua casa. O segundo semestre, amado, tem herança para a tua vida a partir de hoje, amado. Ei, queridos, sabe o que é interessante? Pergunto o que, igreja? Você não está vivendo esse tempo por acaso.
O Jordão na sua frente não é um obstáculo aleatório, mas é um portal para um propósito de Deus sobre a sua vida. Só que tem uma coisa, pergunte o quê? Você precisa atravessar a margem, amado. Você vai precisar, querido, dar o primeiro passo, querido. Infelizmente, amado, se você quer viver algo com Deus tão abençoado, você vai precisar dar o primeiro passo. Você vai precisar, querido, sair da margem. Porque se você continuar nessa margem, você nunca vai desfrutar as bênçãos de Deus. Olha para o seu irmão como profeta e fala para ele assim: o que você precisa fazer hoje para sair da margem? Pensa nisso, amado. Imagina comigo, querido, aquele rio na frente daquele povo, e Deus falando para Josué: Josué, quando o sacerdote pisar o pé, eu vou fazer o milagre. Amados, para você viver algo novo hoje, você precisa dar o primeiro passo hoje. Porque se você continuar com medo, com o temor daquele ato que Deus tem para você, você nunca vai desfrutar o milagre de Deus. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levanta sua mão bem alto. Eu quero profetizar, querido, que a partir de hoje Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar unção, Deus vai mudar o seu nível, querido, para você dar o primeiro passo. Porque chega, amado, de ficar onde você estava. Chega, querido, de viver o que você está vivendo. Chegou um tempo de você viver coisas novas, querido. Ei, amados, chegou um tempo de você viver coisas novas. Nós não podemos aceitar, querido, certas coisas na nossa vida. Tem pessoas, paizão, que está passando crise financeira. Ei, amado, dá o primeiro passo hoje. Começa a fazer o que você nunca fez. Às vezes, querido, só precisa você regular sua vida e se acertar com Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel contigo. Ei, queridos, tem pessoas que estão à margem, passando uma crise no casamento. Chegou o tempo de você falar: Senhor, a partir de hoje eu vou submeter meu esposo, eu vou honrar minha esposa. Pergunte: para quê, pastor? Para você viver o sobrenatural de Deus, querido. Ei, amados, sabe que Deus estava dizendo para aquele povo, querido: confia em mim, dá o primeiro passo hoje. Para de ficar na margem, atravessa o Rio Jordão logo. Porque quando você dá o primeiro passo, eu vou mudar sua história. Queridos, sabe por que Deus te trouxe aqui? Pergunte: para quê? Para você viver coisas abençoadas da parte de Deus. Preste atenção, amados. Deus está confirmando hoje um propósito que parecia adormecido. Queridos, Deus está dizendo: eu sou contigo como fui com seus antepassados. Sabe o que é interessante? Que este não é o fim da sua história. Pastor, eu estou na margem, eu não estou conseguindo sair. Não é o fim da sua história. Esse é o início de um novo capítulo na tua vida, querido. Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje impulsionado pelo Espírito Santo, para dar o primeiro passo e você caminhar, querido, da promessa de Deus. Ei, amados, Josué recebeu uma promessa, mas precisava dar o primeiro passo. Cutuca o teu irmão e fala assim: o seu 2026, você vai precisar dar o primeiro passo. Ei, olha que interessante isso. Olha que interessante, amado. Josué recebeu uma direção de Deus, sim ou não? Ele tinha duas opções. Olha para o teu irmão e fala assim: essas duas opções é sua também. A opção de Josué é número 1, ficar atrás da margem. Recuar, querido, pelaquilo que Deus falou para ele. Se ele ficasse ali, provavelmente não receberia a promessa de Deus, não chegaria até a terra prometida. Segunda opção, pergunte qual? Confiar em Deus e obedecer ao Senhor e pisar no Jordão, querido. Olha para esse irmão lindo e fala para ele assim: e aí? Qual é a sua opção? Ficar na margem ou atravessar hoje? Ei, tinha uma terra esperando aquele povo, querido. Ei, amados, tem uma terra prometida te esperando, querido. Não, você não está entendendo. Tem uma terra prometida que está te esperando, amado. Só depende de você hoje dar o primeiro passo.
Arabadaiaçu. Ei, o primeiro passo, querido, existe fé, amada. Porque se você não tem fé, você não consegue se movimentar. Vai ter coisa na nossa vida, querido, que se não for a fé, nós não conseguimos chegar até o objetivo. Olha que forte isso, o Jordão estava cheio, estava transbordando. Nós lemos em Josué 3,14. Estava, querido, humanamente estava muito impossível de atravessar aquele Jordão, queridos, mas quando Deus declarou uma palavra para aquele povo, eles precisavam ter fé e confiar em Deus. Às vezes, amado, você olha para a tua vida e fala assim: Senhor, é impossível mudar minha casa. Às vezes nós olhamos, querido, para aquele impossível e nós pensamos assim: Senhor, é difícil mudar minha família, mudar meu filho, mudar meu casamento, mudar minha história. Ei, amados, levanta sua mão bem alto. Eu vim hoje como um profeta sobre a tua vida, querido, para dizer para você que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1:37 que para Deus nada é impossível. Levanta sua mão bem alto. E o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ele te trouxe aqui, amado, para dizer para você que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Se parece impossível para você, fica tranquilo que o seu Deus é o Deus do impossível, amado. Ei, Deus vai trazer o impossível para você hoje, amado. Deus vai trazer o impossível. Presta atenção. Mesmo assim, querido, Deus não mandou construir pontes e esperar a estiagem. Dá para entender isso? Deus não mandou aquele povo, querido, construir uma ponte para atravessar. Deus não mandou aquele povo esperar a estiagem parar. Não, não. Josué, dá o primeiro passo que eu estou contigo. A irmã entendeu ali? Josué, dá o primeiro passo hoje que eu estou contigo aonde você for. Há uma promessa. Projeta para mim Josué capítulo 1 verso 9. É um texto muito conhecido e você conhece, amado. Há uma promessa sobre nossa vida. O que está faltando para você dar o primeiro passo hoje, querido? O que está faltando, amado, para você dar o primeiro passo? Olha o que diz a palavra de Deus em Josué capítulo 1 verso 9. Então 1:9. Isso, coloca para mim. Olha para o teu irmão e fala assim: não tenha medo. Olha o que diz o texto. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, e não se apavore e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, querido, dá o primeiro passo hoje que Deus está com você, amado. Imagina Josué, paizão, chegando à margem e lembrando da palavra que Deus disse pela atrás. Josué, eu estou contigo. Aonde você andar, estou com você. Só dá o primeiro passo hoje que eu estou com você. Só dá o primeiro passo hoje que eu vou mudar sua história. Cutuca o teu irmão e fala assim: para mudar a sua vida hoje, só falta dar o primeiro passo. Ei, queridos, amados, Ele ordenou que os sacerdotes dessem o primeiro passo junto com a arca. Os sacerdotes precisavam entrar na água antes de ver qualquer sinal de milagre. A fé, querida, deles não foi baseada no que viam, mas no que os outros haviam falado para eles. Queridos, cutuca o teu irmão e fala assim: a sua fé precisa te mover hoje. A fé, querido, não é entender tudo. A fé é obedecer mesmo sem todas as respostas, querido. Você ter fé, querido, é você entender que Deus vai te guiar sem a sua resposta que você precisa. Sabe o que é interessante? Muitos querem ver o milagre primeiro, mas Deus espera o primeiro passo, querido. Como? Bispo André, como que eu vou viver o milagre de Deus se eu não der o primeiro passo, amado? Como que eu vou viver o sobrenatural de Deus se eu não der o primeiro passo? Quem quer ter experiências com o Senhor, dá o primeiro passo hoje. Começa a ler a Bíblia como você nunca leu, querido. Acorda uma horinha mais cedo antes de você ir trabalhar e faça um devocional com o Senhor. Queridos, só vamos viver o milagre de Deus
quando a gente dá o primeiro passo. Enquanto muitos analisam, querido, enquanto muitos ficam pensando, o tempo vai passando, querido, mas quando você obedece, o céu se move ao teu favor, querido. Ei, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Levanta sua mão bem alta. Faça um combinado com Deus hoje, que você vai ser diferente com Ele, querido. Faça um combinado com o Senhor, querido, que você vai buscar Ele como você nunca buscou. Levanta sua mão bem alto. Eu quero profetizar, querido, sobre a sua vida hoje, que a partir de hoje a sua intimidade com Deus será diferente. Eu quero profetizar, querido, que a sua entrega para Deus será diferente. Eu quero profetizar, amado, que quando você estiver lendo a Bíblia, você vai chorar, você vai se arrepiar, porque Deus vai estar falando com você, dando direcionamento. Se prepara, amado, porque o mês de julho é um mês de você dar o primeiro passo, querido. Ei, Deus está te chamando para sair da margem hoje, amados. Deus está te chamando, querido, para confiar e avançar sem medo hoje. Ei, amados, o passo que você der em fé será a chave para destravar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. O primeiro passo abre caminhos para o milagre. Olha para esse irmão lindo do seu lado e fala assim: o seu primeiro passo hoje vai abrir o caminho para o seu milagre. Preste atenção, amados. Josué assumiu uma posição muito grande, sim ou não? E ele tinha uma direção de Deus, amados. Ele precisava pegar aquele povo e atravessar o Rio Jordão. Se a gente falar isso, parece fácil, sim ou não? Não, atravessa o Rio Jordão, acabou. Mas, querido, tinha um peso sobre aquele homem. E aquele homem precisava entender que as decisões dele naquele momento poderiam mudar a história de muitas pessoas. Queridos, quando você estiver debaixo de uma decisão, lembre-se daquilo que o seu líder te falou, amados. Olha que interessante. Josué, querido, antes de assumir a posição, Moisés sempre orientava Josué sobre as decisões, querido. Provavelmente, quando Josué, que ele chegou na frente da margem, ele não só lembrou daquilo que Deus falou para ele, mas lembrou daquilo que o líder falava para ele. Ei, amados, todas as vezes que você tiver uma decisão muito difícil, lembra que o seu líder falou para você. Cutuca o teu irmão e fala assim: tenha fé, porque o Senhor vai mover os seus passos hoje. Presta atenção. Quando os pés dos sacerdotes tocaram a água, o Jordão parou de correr. O milagre não acontece antes e nem depois, acontece no seu primeiro passo. E é tão forte isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos ver em Gênesis, querido, que Abraão só se tornou o pai da fé porque deu o primeiro passo. Nós olhamos em Êxodo, querido, que Moisés só se tornou o libertador do Egito porque deu o primeiro passo. Nós olhamos, querido, para Juízes e vimos que Débora só se tornou uma grande guerreira porque deu o primeiro passo. Nós olhamos, amado, para 2 Samuel, só vimos que Davi se tornou o segundo coração de Deus porque deu o primeiro passo. Nós olhamos para 2 Reis, amado, e vimos que Eliseu se tornou a porção dobrada de Elias porque deu o primeiro passo. Olhamos, amado, para Mateus e vimos que Pedro só andou sobre as águas porque deu o primeiro passo. Levanta sua mão bem alto, querido, porque a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai começar a guiar a tua vida, amado, como Jesus fez com Pedro, como Deus fez com Elias, como Deus fez com Eliseu. Se prepara, amado, porque você vai começar a caminhar em águas profundas hoje. Ei, a água só se abriu, pastor Tiago, quando houve obediência. A arca da aliança, querido, entrou primeiro no rio, mostrando que a presença de Deus sempre vai à frente. Ei, amados, onde a presença chega, o impossível começa a acontecer, querido. Não preciso repetir isso. Onde a presença chega, o impossível começa a acontecer, querido. Ei, amados, o milagre não está distante, ele está em movimento.
Onde você avança, Deus trabalha, querida. Quando você pisa, Deus segura as águas, amada. Olha para o teu irmão e fala assim: segundo semestre, no mês de julho, você vai precisar dar o primeiro passo. Ei, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo sobre o primeiro passo, amado. Às vezes nós ficamos retrocedendo em algumas coisas, querido. Às vezes, querido, o milagre está na porta da tua casa, mas nós ficamos retrocedendo em algumas coisas. A minha esposa, querido, através de uma live do apóstolo, o apóstolo fez uma oferta, paizão, tão profética, que minha esposa entrou nessa oferta. Pergunte aí, recebeu 10 vezes mais hoje, amado. Não, olha para o teu irmão e fala assim: às vezes o milagre está na sua porta e você fica retrocedendo. Queridos, quando você deixa o Espírito Santo te conduzir, amado, não tem nada a ver, querido, com oferta, com dinheiro, não. É um milagre que você recebe, amado. E todas as vezes que você decide dar o primeiro passo em alguma situação da sua vida, o Espírito Santo de Deus começa a te guiar, querida. Se Deus fez isso com Josué, se Deus, querido, fez isso com Abraão, se Deus fez isso com Pedro, por que não vai fazer com você, amado? Pedro foi o único discípulo que teve a experiência de andar sobre as águas. Cutuca esse irmão lindo do seu lado e fala para ele assim: você também vai andar sobre as águas. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Quando você tocar, eu vou parar o fluxo que te impede. Quando você, querido, tocar nas águas, eu vou parar o fluxo que te impede de você viver o sobrenatural. Sabe o que é interessante? O que parecia, querido, intransponível, vai se tornar o caminho para você viver o sobrenatural de Deus. Cutuca o seu irmão e fala assim: o milagre já está liberado, só falta você dar o primeiro passo. Ei, amados, o Jordão ainda continua cheio, mas Deus ainda continua sendo fiel, amado. A promessa ainda está de pé, e a presença ainda vai à frente, e o milagre ainda está acontecendo, querido. Ei, amados, o que precisa nós fazemos para dar o primeiro passo hoje e viver o milagre? Será que você vai precisar hoje fazer o caminho de volta com alguém que você magoou? Será que você vai ter que fazer uma oferta hoje como você nunca fez? Será que você vai ter que voltar, querido, a dizimar na casa de Deus para viver o milagre? Será, amado, que você vai ter, querido, que se inscrever em alguns cursos para começar a viver o milagre de Deus? Olha para o teu irmão e fala assim: eu não sei que você vai viver, o que você precisa fazer. Eu só sei que você precisa dar o primeiro passo hoje. Ei, não fique esperando as condições, querido, ideais para você avançar hoje, porque o milagre não começa quando a água se abre, querido. O milagre começa quando você dá o primeiro passo. Ei, amados, seja sincero. Quem quer viver um ano extraordinário, chacoalhe esse irmão e fala para ele assim: pelo amor de Deus, dá o primeiro passo hoje. Vai ter decisões, amado, que nós precisamos avançar. Vai ter decisões, querido, que você não pode recuar. Não, pastor, não, você não pode. Vai ter situações que você precisa ir até o fim, amado. Vai ter situações na sua vida, querido, que pode ser difícil a decisão, mas você não pode ficar pela margem. Você precisa dar o primeiro passo.